Olá, estamos ao vivo. Hoje é quinta-feira, é dia de live de leiturinha do livro Bases do Diagnóstico da Medicina Chinesa, que para você fica invertida a imagem, infelizmente, né, o iPhone. Ele inverte a imagem, fica invertido. Mas o mais importante é que você saiba que toda quinta-feira estamos presentes aqui no Instagram, já na nossa live aí, acho que tá na 20ª e qualquer coisa, porque a gente tá fazendo a leitura desse livro aqui, ó, Bases do Diagnóstico da Medicina Chinesa, e já estamos na página 107. E eu me lembro quando a gente começou o nosso primeiro dia, nossa primeira live, e a gente já aprendeu tanta coisa. Eu tenho certeza que quem acompanha essas lives aí toda quinta-feira, lendo esse livro maravilhoso comigo, já aprimorou bastante o seu conhecimento em medicina chinesa. Aqui é o canal Jornada Medicina Chinesa em mandarim, Zhongyouqi. Uma alusão a uma famosa obra, um clássico da cultura chinesa, que é Xiyouqi, Journey to the West, ou Jornada para o Oeste, quando talvez alguns de vocês conheçam, talvez não, mas isso não é importante. O fato é que eu me inspirei nessa obra, nesse clássico chinês, que seria como se fosse pra gente, tipo, os Lusíadas de Camões, né? Mas mais pros portugueses, né? Ou sei lá, um livro aí do Machado de Assis, por exemplo. Um livro clássico da nossa cultura brasileira. E aí, Journey to the West, Xiyouqi, eu falei, que tal se eu criar um canal chamado Jornada Medicina Chinesa? E aqui está o nosso canal. Aqui a gente aprende medicina chinesa raiz, medicina chinesa clássica. Eu sou Karine Caligares. E eu estou falando Wang Shanhao, Tatia Hao, mandarim com todos vocês, desejando uma boa noite. E eu quero que você saiba que aqui, quando eu falo que eu ensino medicina chinesa clássica, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que eu te ensino como é ensinado na graduação em Pequim, tá? Que foi onde eu fiz a minha formação em medicina chinesa. Então, tudo que eu aprendi lá, as dificuldades e as facilidades que eu tive nesse aprendizado, eu trago para vocês. Porque eu sei que de dificuldade de aprendizado o Brasil tá cheio, né? Muito aluno perdido, muito aluno que estuda, sai e não consegue fazer o principal da medicina chinesa, que é diagnosticar. Ele para naquele paredão. Eu tô entendendo que o que acontece é o seguinte: o pessoal aprende um monte de coisa e depois não sabe colocar em prática. Então essa é a grande entrave, né, do ensino da medicina chinesa no Brasil. E é por isso que a gente está aqui, para fazer a diferença, para fazer com que a história da medicina chinesa mude. Vamos mudar juntos a história da medicina chinesa, porque eu quero bons terapeutas, eu quero pessoas que de fato saibam usar a medicina chinesa para tratar. Porque a gente fala assim, né? Ah, eu quero fazer medicina chinesa para ajudar os outros. Muita gente com essa utopia, né? Tudo bem, se você quer fazer um trabalho voluntário para ajudar outras pessoas, mesmo assim, tá? Você quer ser voluntário com medicina chinesa? É só um hobby para você? Se você quer ajudar outras pessoas, você tem que saber ajudar. Então, você vai ter que saber interpretar aquelas informações, não é verdade? Gente, dito tudo isso, já que algumas pessoas já entraram, eu desejo boa noite a todos vocês. Jéssica, Nessa, Maria Estela, Rosa, professora Helena, Vera Helena, olha aí, Pierre, Ale, Felipe, Rosana, boa noite a todos vocês. Lembrando que essa aula aqui, gente, é uma live de bate-papo, de leitura e de bate-papo. Então, eu vou ler, não é uma live que é para ser grande, mas eu quero conversar aqui com vocês, ó, já vão abrir no livro de vocês na página 106, tá? E a gente vai falar sobre síndrome do interior. E o que eu quero falar para vocês é que eu adoro as discussões no chat. Então, vocês podem perguntar, podem fazer perguntas no chat, enquanto a gente vai desenvolvendo aqui essa leiturinha, combinado? Então, já estão com os livros aí, página 106, síndrome de interior. Semana passada, a gente falou sobre síndrome de superfície. Quem tá na live que viu a live da semana passada? Seguinte, ó, se você não viu, você tem que ir pro YouTube assistir essa live. Elas não ficam mais aqui no Instagram, tá? Ah, quero ver, quero assistir, acompanhar as outras. Então, você vai correr lá no YouTube e vai acompanhar, porque é informação de extrema relevância, tá bom?
E hoje a gente vai falar sobre a síndrome de interior. Em mandarim, Li, Jiang. Li significa interior, Jiang significa síndrome. Gente, pra gente entender o que significa síndrome de interior, a gente tem que voltar lá atrás, voltar ao disco. Olha aqui o exemplo da Lê, que falou que viu e reviu. Gostou? Ó, se reviu é porque foi bom, né? Vamos confiar, não sou eu que tô falando. Você só vai rever, você rever um filme quando o filme é bom, não é verdade? Então a gente tem que confiar na opinião do povo, na opinião da galera, tá? Porque eu sou suspeita de falar que essas lives aqui são ótimas, mas aí a gente acompanha aí, vê a opinião do pessoal e segue firme, né? Vamos seguir quem tá na linha de frente aí, acompanhando todo esse trabalho, tá bom? Gente, conceito de síndrome de interior significa que a doença está localizada no interior do corpo, manifestando sintomas dos órgãos e vísceras, do qi e sangue, da medula e dos ossos, etc. Nessa frase aqui, ó, etc, é muito importante, porque significa a doença em tudo que é parte do corpo, menos na superfície. Então, a síndrome de interior, eu já repeti isso, eu não sei quantas milhares de vezes em todas as lives que eu faço. A síndrome de interior é todo o resto, menos a síndrome de superfície. E o que é a síndrome de superfície? Você volta lá atrás, no YouTube. Se sobrar tempo no finalzinho da live, eu falo um pouco mais sobre a síndrome de superfície, tá? Manifestações clínicas. Todas as outras manifestações diferentes das manifestações de superfície. Ou seja, as manifestações de uma síndrome de interior podem ser as mesmas, podem ser as mais complexas possíveis. Então, tem como eu descrever aqui o que é uma síndrome de interior? Eu quero saber se vocês estão me acompanhando. Por exemplo, causas da síndrome de interior. Qi perverso que invade a superfície do corpo, sintomas de superfície que não melhoram e aí interiorizam, aí o negócio piora, a síndrome vira uma síndrome de interior. Então a gente começa com uma síndrome de superfície que se transforma numa síndrome de interior. Qi perverso aprofunda-se até o interior, invadindo os órgãos e vísceras. Então o que é um qi perverso, meu povo? Um frio, uma umidade, um calor excessivo. Isso entra no nosso corpo pela superfície, não fica na superfície e invade diretamente o interior. Qi perverso invade diretamente os órgãos e vísceras. Desequilíbrios emocionais, alimentação irregular que prejudica os órgãos e vísceras, causando síndrome de interior. Então, as síndromes de interior são imensas, estão várias causas, é todo o resto, né? Característica importante para a diagnose: levar em consideração todos os sintomas patológicos que aparecem referentes ao qi, ao sangue, aos fluidos internos e órgãos e vísceras. Gente, não sei se vocês estão entendendo. Tá muito... Tá assim, tipo, meu Deus, o que essa mulher tá falando aqui pra mim? Dá um joia. Quem tá acompanhando a live, só manda um joinha aqui no chat pra mim, pra eu ter certeza. Pô, tá claro demais pra mim. Manda joia quem falar que tá... Se ninguém mandar a joia nesse chat, eu vou começar a ler esse livro de novo. Eu vou começar lá da primeira página. Então, enquanto vocês vão mandando joia aí, eu vou continuar. Orientação terapêutica. As síndromes de interior são numerosas e existem numerosos princípios de tratamentos, diferentes e adaptados para cada caso. Podemos, entretanto, lembrar um princípio de terapêutico geral: harmonizar o interior. É isso, harmonizar o interior. Ok, olha só, de todo mundo que tá na live, 2 pessoas falaram comigo agora que compreenderam, 3 pessoas compreenderam. Gente, então fala pra mim. De fato. Então, quem tem coragem de escrever aí em poucas palavras, com as suas palavras, o que é uma síndrome de interior? Se você escrever direitinho, eu vou seguir em frente.
Enquanto isso, eu vou respondendo a pergunta da Ale. Eu quero que alguém me responda, hein? Alguém vai ter que responder isso aqui pra mim, pra eu dormir com a consciência tranquila, saber que vocês de fato entenderam, tá? Gente, harmonizar o interior. O que significa harmonizar o interior? Significa assim, quando você não sabe muito bem se precisa sedar ou tonificar, você harmoniza. O que significa o quê? Você não faz nenhuma coisa e nem outra. Ok? Você não dá nenhum estímulo muito forte e nenhum estímulo muito fraco. Você simplesmente dá um estímulo mediano. Por quê? Como a síndrome de interior, ela é muito complexa, envolve vários órgãos e vísceras, essa pode ser uma estratégia geral. Olha só o que está escrito aqui. Estratégia geral. Princípio terapêutico geral. Perfeito? Vamos ver a resposta da Ale. Ale com medo, que eu volte lá no início do livro, né? Ale, síndrome de interior é todas as síndromes que não são de superfície, ou seja, atingem órgãos e vísceras. Isso. Quero exemplo concreto. Me dá um exemplo concreto? Se vocês de fato entenderam o que é uma síndrome de interior, dá um exemplo, dá um nome de um exemplo. Pode ser o nome de uma doença, tá? Ou de dá um sintoma. Vamos pensar em sintoma, tá bom? Sintoma. Um sintoma que representa para mim uma síndrome de interior. Invasão do ti perverso no interior, órgãos e vísceras, ok? É só colocar a agulha e não fazer nada, seria harmonizar? Sim, colocar a agulha medianamente, numa profundidade mediana, ou seja, você não precisa atingir a profundidade do acuponto. Também tem esse problema, sabe, professora Vera? O que acontece? Além de toda a parte teórica da medicina chinesa, que eu sei que é um problema para os alunos, a gente vai esbarrar em outro problema, que é a profundidade da inserção de agulha, que também não é bem ensinado nos cursos, tá? Então, a agulha, gente, ela nunca é inserida só a pontinha. Existe uma profundidade que você tem que colocar. E, normalmente, dependendo da parte do corpo, você tem que inserir bem essa agulha. Então, harmonizar, você insere medianamente. E sim, não faz nada nessa agulha. Combinado? Perfeita! Sim, essa live hoje tá ótima, né? Vocês estão conversando bastante. É uma síndrome que, na maioria, que é cometida em emoções reprimidas e atinge órgãos e vísceras. Sim, atinge órgãos e vísceras. Doença endógena. Doença endógena eu não entendi muito bem. Não necessariamente tem a ver com emoções, tá? Pode ter a ver com emoção, sim, mas pode ter a ver com outras coisas. Então, você colocou na maioria. Eu não diria que é a maioria. Pode ser por alimentação irregular, pode ser por deficiência do yin ou do ti, mas não necessariamente ligado a um desequilíbrio emocional. Pode ter a ver com alimentação, pode ter a ver com calor, excesso que invade a partir do ambiente, tá? Mas sim, emoção é um fator bastante importante, sim. Olha aí, que legal. Fatores, quais são esses sintomas? Pressão alta. Fibromialgia é um nome de uma doença, pode colocar. A fibromialgia vai ter várias síndromes, todas elas vão ser síndromes de interior, tá? Ali, exemplo, síndrome de ascensão do ti do fígado ou em doenças ocidentais, poderia ser cólica, insônia, diabetes. Tá vendo aí, ó, gente? Aluno do DSS é outra história, né? Já dá logo um nome preciso. Não, se a Ale não fosse minha aluna, eu ia falar assim, Ale, você estudou na China? Que é raro a gente ver uma pessoa que dá um nome preciso da síndrome, como a Ale fez. E eu tô dando exemplo para ela para mostrar para vocês que os alunos do DSS, gente, o que é dar nome à síndrome? Você acha que ela só tá colocando esse nome aqui à toa? Não, eu tenho certeza de que quando ela escreveu isso aqui, ela mentalizou, veio automaticamente na cabeça dela os possíveis sintomas dessa síndrome de ascensão do ti do fígado.
Porque ela consegue reconhecer, é aquilo que a gente fala, né? O que você faz com aquele monte de informação que você aprende no seu curso de acupuntura? Seja lá qual curso você tenha feito. Você tem que chegar no nome de uma síndrome, como a Alê chega. E ela chega porque ela é aluna do DSS. Eu sei que tem escolas que ensinam, mas tem muitas escolas que não ensinam. Tá bom? Olha só, tentei me inscrever no DSS, mas mensagem de turma fechada. Isso mesmo, tá fechada por enquanto, mas vai abrir, tá? Vai abrir, se você colocar lá seu nome, você pode entrar na lista de espera e vai abrir novas turmas, tá? Com esse objetivo, gente, eu quero ajudar você a colocar aquele monte de informação que fica ali perdida naquele balaio de gato, que você não sabe o que fazer, aquele novelo todo emaranhado, a gente vai enrolar esse novelo. A gente vai enrolar, deixar ele bonitinho, pra você poder usar ele lá, fazer o crochê. Porque você pega um monte de linha, assim, um novelo que o gato desmanchou todo o novelo de balaio de gato, né? Aí você não consegue fazer o crochê, certo? A gente vai enrolar esse novelo pra você conseguir usar esse conhecimento na hora de diagnosticar, tá? É isso que eu proponho. Mas já que eu já perdi também o novelo do que eu tava falando. Isso, lembrei. Então, o exemplo que a Lê deu, isso é uma síndrome de interior. Então, eu vou para fechar essa discussão e a gente já entrar numa próxima síndrome, a gente vai fazer o seguinte, ó. Sintomas de gripes e resfriados, síndrome de superfície. Outros sintomas quaisqueres, como, por exemplo, pressão alta, diarreia, intestino preso, cólica menstrual, insônia, isso pode ser um sintoma, né? A insônia pode ser um sintoma. A cólica pode ser uma doença e pode ser um sintoma também, certo? Edema, isso tudo que é sintoma, dor, qualquer tipo de dor, gastrite. Então, a gente reconhece isso como sendo sintomas de síndrome de interior. Fechou? Bateu o martelo, batemos o martelo, assunto encerrado, tá claro. E agora a gente vai para uma síndrome muito pouco compreendida aqui no Brasil também. Giselda, minha querida, amo a Giselda, maravilhosa, esforçada, lá de São Luís. Foi minha aluna no presencial lá em São Luís. Giselda, maravilha, você é das antigas, hein? A Giselda me conhece lá de outros tempos, né, Giselda? Ai, gente, impressão minha, mas parece que meu dente tá sujo. Não vou falar mais, não. Olha só, gente, vamos lá. Síndrome, metade interior, metade superfície. Gente, pan, biao, pan, li, zheng. Pan é metade, biao, superfície, pan, li. Então, metade interior, metade superfície, tá? Conceito. Significa que a doença não está na superfície e não entrou totalmente no interior, ou seja, está entre a superfície e o interior. Por isso, tem sintomas como calafrio. Aqui, gente, eu não vou nem ficar perguntando muita coisa para vocês, porque este conceito de uma síndrome Pan Piao Pan Li, que é uma síndrome metade interior, metade superfície, é típica de um clássico da medicina chinesa chamado Shan Halun, que é o clássico o Tratado das Doenças Febris. E este clássico, ele fala muito de fitoterapia, tá? Então, na acupuntura a gente não fala muito, mas a gente tem que citar, existe esse tipo de síndrome. O que acontece? A gente tem a superfície do corpo, a gente tem o interior. E aquele Qi perverso que não saiu da superfície totalmente, mas também não interiorizou. Ele fica ali, entre o meridiano Shaoyang e o meridiano Yangming. Entre o Shaoyang e o Yangming, que fica ali meio, mais ou menos na superfície, mais ou menos no meio. No músculo, fica no músculo. Não tá nem ali na pele, tecidos adjacentes, e também não tá nos órgãos e vísceras. É isso, tá? É uma síndrome Shaoyang. Por isso ela está entre o Taiyang e o Yangming, porque ela é Shaoyang. A síndrome Shaoyang, gente, ela é o pivô da porta. Sabe a porta? Ela tem um pivô, uma dobradiça. Então, é a dobradiça da porta que fala se a porta está aberta ou fechada, se o Qi vai entrar ou se o Qi vai sair. Então, tá no Shaoyang. Ela fica assim, ó,
pode às vezes exteriorizar um pouquinho, depois exterioriza, então fica ali. E essa porta fica abrindo e fechando. E ela fica ali no meio. E o principal sintoma é calafrio. O que é calafrio? Calafrio é frio e febre intercalados. Você tem frio, mas você tá com febre. Já viu isso? Ou seja, não tem como decidir. Por isso que os chineses de 1000 anos atrás interpretavam isso, opa, não tá nem num lugar nem no outro. Quem não tá nem num lugar nem no outro? Meridiano Shaoyang, tá? Tipo assim, mas você tá com frio ou você tá com calor? Eu tô com os dois. Ou às vezes vem intercalado. Às vezes tá com febre, depois fica com frio. Às vezes fica com febre, às vezes fica com frio. Ou vem junto. O junto é o tal do calafrio, que é o que está escrito aqui, né? Calafrios, olha, manifestação clínica. Febre e frio intercalados. Irritação, náuseas, distensão do tórax, falta de apetite, boca amarga, garganta seca, olhos turvos, pulso em corda. E aí, quem é aluno top interpreta exatamente o que eu acabei de falar. Será que alguém que está aqui nessa live consegue transformar em 3 palavras? Ou seja, será que alguém daqui da live, quando lê isso aqui, ó, calafrio, irritação, náuseas, boca amarga, pulso encorta, garganta seca e olhos turvos, você consegue ouvir isso que eu acabei de falar e pensar? Então, entra uma coisa e sai outra, entra uma coisa, isso aqui entrou por aqui e por aqui saiu um órgão ou uma víscera. Que órgão e víscera saiu por aqui? Então, o que eu quero dizer, pode responder aqui no chat para mim. Que órgão e víscera resume ou representa exatamente estes sintomas que eu acabei de falar para vocês? Pode responder aí no chat para mim. Então, gente, o que eu quero dizer é que estes sintomas são típicos deste órgão e víscera. Eu vou falar órgão e víscera para não falar só se é órgão e víscera, para a resposta de vocês não ficar muito certinha, tá bom? Então, eu tô esperando a resposta aí, tá? Entenderam? E aí vocês nunca mais vão esquecer. Quando você vira um paciente assim, garganta seca, olho turvo, pulso em corda, tá irritado, não é baço. Não. Vamos lá, mais tentativas. Aqui é a hora de errar, aqui é a hora de falar, tá bom? Enquanto a resposta não vem, fígado tá próximo, tá quente. Não, pulmão tá frio. Isso, fígado e vesícula biliar. Exatamente. Mais precisamente, vesícula biliar. Ok? Falei órgão e víscera, mas aqui, exclusivamente, neste caso, que tem a ver com o meridiano Shaoyang, então, eu estou falando da vesícula biliar, tá? Quem é meridiano Shaoyang? Meridiano Shaoyang, vesícula biliar. Fígado é meridiano Queyin. Fígado é Queyin, tá bom? Então, mais uma vez, coloca aí, anota, põe dentro de um quadradinho e nunca mais esqueça que estes sintomas, irritabilidade, garganta seca, olhos turvos, pulso em corda, calafrios, febre e frio intercalados, é uma síndrome típica de meridiano Shaoyang. E este é um conteúdo de um clássico da medicina chinesa chamado Shan Halun. Essa aqui é uma teoria, gente, avançada, tá? Vocês vêm aqui para essa live achando que vai ver coisa básica, de bases do diagnóstico da medicina chinesa. Mas aí você aprende conteúdo avançado. Porque quando você for aprender isso lá na frente, você vai, pô, uma vez a Karine me falou isso. Você já vai estar craque, entendeu? Gente, vamos lá? Olha que maravilha. Agora a gente tem uma tabelinha. Eu vou mostrar para quem não tem o livro. Vocês estão vendo? Esse livro é cheio de tabela. Essa tabelinha aqui, ela é minha, tá? É de autoria minha. Eu organizei esse conteúdo dessa forma. Inclusive, quando eu dei aula para Giselda já teve aula comigo deste conteúdo. E eu usava exatamente esse material. Eu já contei para vocês, né, que este livro, gente, eu compilei, eu já tinha tudo. Eu só compilei tudo
e montei um livro, organizei os capítulos, revisei o conteúdo e compilei esse livro, porque eu já tinha, de anos e anos dando aula aqui no Brasil, em outras escolas de medicina chinesa. Então, esse aqui eu não escrevi a punho, rapidão assim, não. Eu já tinha o material, mas eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Eu já tô escrevendo um próximo livro, é esse eu tô escrevendo mesmo. Tô escrevendo um livro. Ano que vem tem novidades por aí, hein? Vai ser um livro muito, muito legal. E um novo curso também. Então, bora lá, gente. Nessa tabelinha aí, página 107, a gente tem a tabelinha, vou tentar descrever a tabela para vocês. A gente vai ter aqui, na coluna da esquerda, superfície, interior, metade superfície, metade interior. As 3 síndromes, tá? Deste pedaço aqui do livro que a gente está comentando. Aí, em cima, na linha de cima da tabela, a gente tem assim, sintomas de frio, calor, sintomas de órgãos e vísceras, língua e pulso. Então, é uma tabela que te mostra como a gente vai entender. A gente vai diferenciar, uma tabela que diferencia, que compara. A gente vai comparar as 3 síndromes que a gente falou até agora e o que aparece em cada uma delas. Na síndrome de superfície, sintomas de frio e calor, como é que é isso? Síndrome de superfície. A pessoa tem aversão ao frio ou febre, ou tem os dois. Aversão ao frio e febre. Entenderam? Aversão ao frio e febre, tá? Síndrome de superfície. Síndrome de interior. Se tiver calor, não tem frio. Se tiver frio, não tem calor. Essa é a síndrome de interior. E síndrome metade interior, metade superfície. Ela tem frio e calor alternados, ela alterna. Ela ora tá com frio, ora tá com calor. Ora tá com frio, ora tá com calor. Essa é a síndrome metade interior, metade superfície. Olha só como essa tabela clareou. Se você estiver na dúvida, e agora, é uma síndrome de interior ou é uma síndrome de superfície? Se ela tiver frio e aversão ao frio, tiver febre e aversão ao frio, você fala, bom, eu não sei de nada, eu não peguei pulso, mas ela tá com frio e febre. Esse aqui é uma síndrome de interior, tá com gripe, tá com resfriado. Se ela estiver ou com frio ou com calor, é uma síndrome de interior. Gente, aí é que tá, né? As minhas lives são todas assim, Se ela tá com frio e é uma síndrome de interior, isso significa o quê? Significa que ela tá ou com excesso de energia yin ou deficiência da energia yang, concordam? Se ela tiver com calor, isso significa o quê? Ou ela tá com excesso de energia yang ou ela tá com deficiência do yin, concordam? E isso só acontece no interior do corpo. Na superfície, por que é que ela tá com febre? Porque tá envolvendo o Qi protetor. Por que é que ela tá com frio? Porque tá envolvendo a abertura e fechamento dos poros. Não tem a ver com energia yin e nem energia yang. Quando a gente fala de desequilíbrios da energia yin e yang, a gente se refere sempre a uma síndrome de interior, ok? Bom, com relação a sintomas de órgãos e vísceras, agora vai ficar super claro para vocês, hein? Quais são os principais sintomas da síndrome de superfície? Obstrução nasal, escorrimento nasal, dores de cabeça, dores na nuca. As manifestações dos órgãos e vísceras não são típicas. O que são manifestações de órgãos e vísceras? Vômito, diarreia, por exemplo. Quais são os sintomas da síndrome de interior? Tosse, taquicardia, dores abdominais, diarreia, distensão abdominal, dores de uma forma geral, etc, etc. Todos os outros sintomas possíveis que qualquer pessoa pode ter. Quais são os sintomas típicos de uma síndrome? Metade superfície, metade interior. Manifestações específicas de cada órgão e víscera, para além
dos sintomas, manifestações específicas do órgão e víscera. Em especial, neste caso, qual é o órgão e víscera? Qual seria a víscera no caso? A vesícula biliar. Irritação, dor de garganta, né? Garganta seca, olhos turvos. É isso que eu quero dizer aqui nessa parte do livro. Língua. Na síndrome de superfície não tem uma língua típica, tá? O pulso vai ser um pulso superficial. Combinado? A língua na síndrome de interior. Tem como eu explicar para você qual é a língua típica da síndrome de interior? Gente, todas as síndromes, todas as línguas que você pode encontrar, uma variedade de línguas, você tem que analisar cada situação. O pulso, todos os pulsos que você pode encontrar, todos os pulsos existentes, pode ser uma síndrome de interior. E a língua da síndrome metade superfície, metade interior, também não tem grande alteração e o pulso é em corda. Gente, memorizem isso também, sabe? O fígado e a vesícula biliar não tem uma língua típica, como por exemplo o baço. A deficiência do Ti do baço ou a deficiência do Yang do baço tem aquela língua típica de deficiência do Ti do Yang do baço, concordam? A língua do estagnação do Ti do fígado não é típica. Não é típica, ela pode ter uma saburra mais grossa, uma saburra mais fina, ela pode ser uma língua mais vermelhinha, menos vermelhinha. Vai depender se a estagnação do Ti do fígado está gerando calor ou não. Olha, gente, que bacana, hein? E aí, quem tá comigo, levanta a mão. Agora é hora de interagir aqui no chat um pouco, para eu saber se vocês estão comigo. Só levanta a mão, porque a gente vai entrar na próxima síndrome, no próximo par das síndromes dos 8 padrões básicos. O que a gente fez até agora? A gente falou de síndromes interior, síndrome superfície. Então, a gente analisou o primeiro padrão. São 4 pilares, quatro pares, formando 8 padrões básicos, que é o que a gente está falando agora. A gente já analisou o primeiro par, com um adendo, que foi a síndrome de interior, síndrome de superfície. Agora, gente, na aula de hoje, eu só vou introduzir essa parte sobre síndrome de frio e síndrome de calor, que a gente já tá entrando no segundo par, tá? Vamos avançando aí, ó. Calor e frio formam um par de princípios que determina a natureza da doença. Isso é muito importante. Você precisa saber se a doença é quente ou fria, porque a partir daí você já vai saber se esquenta ou se esfria, tá? Assim, temos a síndrome de frio e a síndrome de calor, que refletem o desequilíbrio, excesso e deficiência das energias yin e yang do corpo. É simples assim, eu até acabei de falar isso. Se tiver com calor, e aí, gente, o que significa isso? Pode ser tanto excesso de yang quanto deficiência do yin. Se tiver frio, o que significa isso? Pode ser tanto excesso de yin como deficiência do yang. Tá claro isso? Certeza. Para continuar essas lives, você tem que ter certeza que esse assunto aí tá claro para você. Bora? Sintomas de frio, sintomas de calor e síndrome de frio, síndrome de calor são conceitos diferentes, parecidos, mas diferentes, mas ao mesmo tempo interligados. Por exemplo, a aversão ao frio e a febre podem ser chamados de sintomas de frio ou sintomas de calor, respectivamente. Aversão ao frio, porque eu tenho aversão ao frio. O aversão ao frio é um sintoma de frio, significa que eu tenho frio interno. Se eu tenho febre, isso é um sintoma de calor, significa que eu tenho calor no corpo, tá? São manifestações clínicas da doença e, ao mesmo tempo, determinam se a doença é uma síndrome de frio ou síndrome de calor. Isso aqui eu vou ler primeiro, depois eu vou explicar tudinho para vocês. É o que ocorre na grande maioria das situações, ou seja, a natureza da doença e os sintomas provocados por ela estão em concordância, de modo que a síndrome de calor
normalmente apresenta sintomas de calor. E a síndrome de frio normalmente apresenta sintomas de frio. Mas, em algumas situações, o surgimento de sintomas de frio e sintomas de calor não necessariamente significa que a síndrome, que é a natureza da doença, é de frio ou de calor. Por exemplo, pode acontecer da síndrome se apresentar da seguinte forma: frio verdadeiro manifestando calor. Então, é assim, ó, síndrome de frio verdadeiro manifestando calor. Eu vou colocar uma síndrome aqui para o pessoal entender melhor. Síndrome de frio verdadeiro manifestando calor, ou síndrome de calor verdadeiro manifestando frio. Gente, vocês entenderam isso? E eu acho que com isso, eu vou ler só mais um trechinho, eu vou acabar a live e eu vou explicar isso aqui melhor para vocês. Primeiramente, eu vou ler essa pergunta. Excesso de yang ou hiperatividade do yang. Por que excesso de yang se torna yin? Hiperatividade do yang, excesso de yang. Exatamente, pode ser a mesma coisa. Por que o excesso de yang se torna yin? Olha, se torna yin porque pelo princípio do yin e do yang, em mandarim se fala assim, 热气生寒, 寒气生热. Entendeu? Então, quando o calor atinge o seu topo, ele se transforma em frio. Quando o frio atinge o seu topo, ele se transforma em calor. Eu vou te dar um exemplo clássico. Você já pôs a mão no gelo e queimou a mão? Ou você põe a mão no gelo e sente que queima? Já aconteceu isso com você? Entendeu? Ou seja, você tá colocando a mão em algo tão gelado, tão gelado, tão gelado, que acaba se queimando, né? Queimadura por gelo, né? Tá? Então, isso é só para você entender que isso é possível pela teoria da medicina chinesa. Então, muitas vezes, quando a pessoa tá... Olha, isso aqui vai dar problema para explicar. Mas é o seguinte, se você encontrar um paciente na sua clínica de acupuntura e ele tiver com calor excessivamente excessivo, 热气, o calor no topo, no auge, no máximo, por exemplo, uma febre de 45 graus. Por exemplo, poucos médicos têm esse culhão, mesmo na China. Numa febre de 45 graus, sabendo deste princípio, ele faz o quê? Ele esfria ou ele esquenta? Ele vai esquentar ainda mais, porque ele tem a confiança de que quando chegar no topo, aquele calor vai se transformar em yin. Aquele calor vai se transformar no seu oposto. Poucos médicos, os médicos antigos do passado, tinham esse culhão, essa coragem de fazer isso. E o contrário também é verdadeiro. Então, numa síndrome de frio excessivo, frio muito excessivo, frio no seu máximo, de frio que pode alcançar o nosso corpo humano. O que acontecia? O médico corajoso do passado tradicional, ele ia lá e esfriava mais um pouquinho e tratava a doença do paciente, partindo deste princípio, tá bom? Então, vamos lá. Mas pode usar o termo excesso de yang, já que o excesso se torna yin, ou só dizer hiperatividade de yang? Olha, Rúbia, a palavra correta é excesso, tá? Porque é a tradução direta do mandarim. Então, você pode falar assim, excesso de yang, não tem problema não, tá? Hiperatividade do yang, na verdade, é uma palavra que foi usada no português para traduzir esse excesso de yang. Então, a palavra correta é excesso de yang. Porque não necessariamente ele se transforma em yin, entendeu? Por exemplo, você fala aí, se você não pode falar se você não usar a palavra excesso de yang, porque o yang se transforma em yin, então você também não poderia usar a palavra deficiência do yang. Não, as palavras corretas pela tradução direta do mandarim, e essa é a vantagem de você estudar com alguém que tem fluência no mandarim, é porque eu te falo com toda a segurança que shi,
Por exemplo, 湿热, né? Calor excessivo ou yang excessivo, yang kan, que é um yang hiperativo, é uma tradução correta, tá bom? Olha, eu aproveito para fazer um gancho. Ai, que bom, Rúbia, deu para entender, né? Maravilha, não tem problema não, pode usar essa palavra. Hoje no meu story, eu até falei, vocês podem voltar lá, ouvir o story e curtir o story, se vocês quiserem. Aqui no Brasil também as pessoas aprendem a falar yang verdadeiro, não, calor verdadeiro, yang verdadeiro, yin falso, frio falso, ou seja, usa a palavra verdadeiro e falso. E eu fiz uma correção. O correto seria falar excesso, tá? Ou deficiência, em vez de falar verdadeiro ou falso. Porque aqui nessa passagem do livro, nessa passagem específica do livro, exatamente nessa página 108, eu explico o que é um frio verdadeiro, o que é um frio falso. Então, ó, quando você tem uma síndrome, que ela é uma síndrome de frio, mas os sintomas são de calor. Estes sintomas de calor são sintomas falsos. Aí você usa a palavra falso, tá? Se você tem uma síndrome de frio e os sintomas são de frio e esses sintomas de frio são reais dessa síndrome, você usa a palavra verdadeiro. Ou seja, a palavra falso e verdadeiro, na tradução direta do mandarim, significa isso. Significa que o sintoma da doença, ele vai ao encontro da característica da doença. A síndrome é de frio, os sintomas são de frio. Esses sintomas de frio são sintomas verdadeiros, são reais, eles são de fato de frio, tá? Se você tem uma síndrome de calor e os sintomas são de calor, esses sintomas são verdadeiros, eles são sintomas de fato de calor. Agora, se você tem uma síndrome de frio, como eu sei que é uma síndrome de frio? Porque a língua tá pálida, o pulso tá lento, língua pálida e pulso lento. Por exemplo, pulso e língua. Porém, não, e o pé e as mãos estão frios. Então, ó, pés e mãos frios, pulso pálido, língua pálida e pulso lento. Mas a pessoa tem o abdômen quente, tem calor nessa parte aqui do corpo. Tem calor aqui, ó. Tem calor aqui. Esse calor aqui é um calor contraditório. Esse calor aqui é um calor falso. Entenderam? Por quê? O que me diz que este calor é falso é porque o pulso e a língua são de frio. Língua pálida, pulso lento. Mais ou menos isso. Deu para entender? Então, quando eu me apoio no pulso e na língua, o pulso e a língua, eles vão sempre me dizer a verdade. Os outros sintomas que podem ser contraditórios, eles são sintomas falsos. Que não é a mesma coisa de ter, por exemplo, um calor deficiente devido à deficiência do yin. Não é um calor falso, é um calor deficiente. Não é falso. Por que a gente fala falso? Falso é o que eu acabei de falar, quando o sintoma ele é contraditório com a causa real da síndrome. Agora, um calor deficiente, o que é isso? O yin está deficiente. Se o yin está deficiente, ele manifesta calor, porque o yang vai se manifestar. Não é contraditório, não existe contradição aqui, é apenas compreensão. Ele é deficiente, ele provém de uma deficiência. Tá bom? Os 3 aquecedores quente é calor? Pode ser. E o pulso em corda? É em corda e tenso? Os 3 aquecedores quentes, Gisela, você tem que sempre analisar o pulso, a língua, para saber, vamos lá, para saber se é calor falso ou verdadeiro, você vai sempre confirmar no final pelo pulso e pela língua. Se for para ser um calor mesmo, de verdade, então o pulso tem que ser rápido.
O pulso em corda ou tenso não detecta, não diz para mim se a síndrome é de calor. A síndrome de calor, o pulso tem que ser rápido. É o único pulso que me fala de verdade se a síndrome é de calor. É o único tipo de pulso, tá bom? O pulso e a língua são definitivos. No final de tudo, a gente tem que basear... como é que faz o diagnóstico? Você pega o paciente, faz um monte de pergunta, aquele monte de informação. Por último, né? Você tá colhendo a informação, você vai olhar a língua e vai pegar o pulso. Porque aquele monte de informação que você pegou, que na verdade você já tá ali pensando, eu tô achando que isso aqui tem a ver com o baço, tô coletando a informação, tem fígado, baço, tá deficiente, pelo que ela tá me falando, eu já vou imaginando que tipo de língua eu vou encontrar e que tipo de pulso. Quando Karine, quando eu pego o pulso e a língua do meu paciente, eu já tô imaginando, eu já sei. Você vai falar, então você fica se autoprogramando, né? Você pega aquilo que você quer ver? Não, senhor. Porque tem situações que eu falo, eu achei que aquele pulso ia ser um pulso em corda, mas não era. Aí eu volto e reanaliso todos os sintomas que eu tinha, toda aquela análise que eu tinha feito. Mas normalmente dá certo, porque eu tô pegando, à medida que eu vou pegando os sintomas, eu já tô analisando tudo aquilo que eu tô pegando, para eu fazer alguma coisa com aquela informação toda no final. Eu não vou só pegar um monte de informação aleatória e solta e depois não saber o que fazer com o paciente. Aí eu vou pegar pulso e língua e vou confirmar aquilo que eu tinha imaginado. De fato, esse pulso tá escorregadio. Deficiência do tecido baço, por exemplo, tá? Então, você fecha, você confirma tudo que você analisou com pulso e língua, porque pulso e língua, eles são muito objetivos, é aquilo que você tá vendo. As outras coisas você tá interpretando, tá? Uma pessoa com deficiência de Ti no pulmão e com calor tóxico no sangue, é calor falso? Tô confusa. Por exemplo, tabagista, fissura na língua, região do pulmão. Língua edemaciada com marca dos dentes. Então, vamos lá. Vou responder isso aqui pra Rúbia. Gente, desculpa se eu confundi vocês. Deixa eu explicar uma coisa muito séria e agora a Rúbia vai ficar tranquilamente, sem confusão no que é calor falso ou verdadeiro. Síndromes de calor falso ou calor verdadeiro, síndromes que envolvem esse tipo de contradição que eu acabei de falar, em que você tem sintomas falsos de frio ou de calor, são quadros graves. A pessoa está na beira da morte. Então eu posso te falar que qualquer sintoma que você encontra na sua clínica de acupuntura nunca vai ser calor falso ou frio falso. Tudo que você tá vendo ali é verdadeiro, tá bom? Combinado, Rúbia? Então, se a pessoa tem deficiência no tecido do pulmão, ok, você detectou isso? Talvez a partir da fissura na língua, né? Não sei quais outros sintomas de deficiência do Ti você detectou, uma dificuldade respiratória, uma falta de ar. Tudo verdadeiro, viu? Não existe. Então, gente, isso aí é um conhecimento avançado. Na China, a gente encontra esse tipo de paciente na clínica de acupuntura, porque a acupuntura lá tá no hospital, a gente pega paciente em leito de morte, pacientes graves. Esse paciente, gente, aqui no Brasil, tá lá na UTI. Esse paciente nunca vai pensar em fazer acupuntura. Não vai fazer acupuntura. A gente não vai ter oportunidade de ver esse tipo de paciente. Então, nem se preocupa com isso de verdadeiro ou falso. Eu só falei pra gente tentar modificar um pouquinho aí a nomenclatura. Vamos falar deficiente e excesso. Não vamos falar muito mais verdadeiro ou falso. Mas você quer continuar falando verdadeiro ou falso? Pode falar. Eu entendo quando vocês falam assim, tá bom? Aí, ó, calor tóxico no sangue. Está tóxico no sangue? Ok, você detectou calor tóxico no sangue? Então é verdadeiro, não tem nada de falso, tá bom? É verdadeiro, tá? Agora, como você detectou esse calor tóxico no sangue? A pessoa com calor tóxico no sangue, ela tem que estar com sintomas, o pulso tem que estar muito rápido, a língua tem que estar muito vermelha, ela tem que estar com febre alta. Isso é calor tóxico no sangue. É uma síndrome de calor excessivo, sim, com certeza.
excessivo de verdade, não tem nada de falso, tá? Língua demasiada com marca de dentes. Aí, eu acho que a gente pode pensar em deficiência do baço. Se a língua tá inchada, com marca dos dentes, então será que você está falando de um paciente com uma síndrome mista de excesso e deficiência? Porque você me deu, pelos sintomas que você me deu, olha só o que a gente tem. Calor tóxico no sangue. Isso é um sintoma muito excessivo. Jamais a gente vai ter um calor tóxico no sangue por deficiência do yin. Então, é um calor excessivo, tá? Se você gosta de usar a palavra verdadeiro, então você pode falar um calor verdadeiro. Língua demasiada com marca de dentes. Aí a gente tem uma deficiência do baço. Pode ser uma síndrome mista, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Eu aprendi que calor falso e quem tem deficiência do yin, por exemplo, menopausa. É isso que eu tô falando, Edneuza. Sempre que eu falo isso dá muita confusão, né? Mas um dia eu vou chegar lá. Gente, o calor falso que vocês aprenderam é exatamente o que eu tô falando. É assim, o calor falso que vocês aprenderam é o que eu chamo de calor deficiente, tá bom? Não quero mais trazer confusão para vocês. O calor falso é o calor falso de vocês, de todo mundo que aprendeu no Brasil, é o calor deficiente. É só uma correçãozinha na nomenclatura. Pode continuar falando disso, calor falso, tá bom? Tá? Eu só quis passar o conceito correto da palavra falso. A palavra calor, se você for para a China um dia e você pedir para um tradutor, se o tradutor não for gente esperta assim igual eu, que já sabe que no Brasil as pessoas usam calor falso para denominar outra coisa, e o tradutor traduzir lá errado para vocês com o que o chinês entende de calor falso, ele vai falar que você tá errado. Mas vocês estão certos, gente. Então continua falando calor falso. Calor falso de vocês é o calor deficiente. Então só entende isso. Calor falso é calor deficiente, é a mesma coisa. Nico raspando o tapete. Muito bem. Nico, o pessoal já te conhece na live, Nico, tadinho. Faz muito barulho, gente, quando o Nico raspa o tapete. Ele tá raspando o tapete. Professora, você tava na outra live, né, que a gente fez isso e o Nico ficou raspando o tapete. Deixa eu ver. Pensei que o problema de pele crônico seria calor tóxico no sangue. Olha, Rúbia, deixa eu falar uma coisa pra você. Um problema crônico de pele, se ele for crônico, ele pode ter calor no sangue sim, mas será que esse calor é tóxico? Essa é aí que mora a dúvida, tá? Calor tóxico normalmente é uma síndrome de calor excessivo ou calor verdadeiro, como o pessoal aqui no Brasil gosta de falar, tá bom? O calor, a síndrome de pele, normalmente o problema tá no sangue, sim. Pode ser calor? Pode. Mas o tóxico, a palavra tá no tóxico. Calor tóxico é muito quente. A Giselda só consegue entender excesso e deficiência. Porque quem te ensinou fui eu, né, Giselda? Venhamos e convenhamos. E o professor Diniz se preocupava bem com isso, né? De trazer os professores que ensinavam, né, a medicina chinesa certinho, né? Calor falso igual calor deficiente. Isso, Rúbia, vamos ficar com essa deficiência, vamos ficar com esse conceito, assim dá menos confusão. Tá bom? Ai, gente, que bom. Vocês gostaram? Aí falta um tiquinho aqui, ó. Falta um tiquinho. Eu vou ler só esse finalzinho pra gente começar a falar sobre síndrome de frio a partir da semana que vem, tá? Então, vamos lá. Por isso, quando vamos analisar sintomas como o calor e o frio, não devemos usar somente duas manifestações clínicas para diagnosticar a natureza do problema, da doença, mas devemos dar sempre o diagnóstico final baseado na somatória da análise da diagnose, levando em consideração os sintomas observados durante a diagnose a partir dos 4 pilares: observação, ausculta, olfação, palpação, tá? E anamnese.
O diagnóstico através dos padrões frio e calor são muito significativos para a determinação do tratamento. No Tratado das Questões Essenciais, Suan, livro de medicina interna do Imperador Amarelo, fala-se simplesmente assim: se tá frio, aquece, se tá quente, esfria. Então não é pra gente sair utilizando mocha em todo mundo. A gente tem que saber quando utilizar mocha. Você só vai usar mocha se tiver frio. Isso também é bem básico. O que significa, se os sintomas forem de frio, devemos aquecê-los. Se os sintomas forem de calor, devemos esfriá-los. Os dois princípios de tratamento são diferentes e opostos. Se, na clínica, diagnosticar-se errado o frio e o calor, o resultado do tratamento não só não será eficaz, como também implicará em reações adversas prejudiciais. Por isso, os dois padrões frio e calor são de extrema importância na teoria dos 8 padrões básicos do diagnóstico. Entendeu? Então, gente, esquece aquela parte de falso e verdadeiro, que foi um conhecimento que eu tentei passar para vocês, um conhecimento de medicina chinesa avançada. E aqui, lá naquele auge daquela doença, é um caso grave que a gente não vai encontrar aqui no Brasil. E que aí a gente vai fazer isso que eu falei pra você, se tá no quente no máximo, eu vou lá e esquento mais um pouquinho. E o quadro clínico ele reverte, porque o Yan se transforma em Yin. Isso a gente nunca vai fazer, tá? Porque a gente não vai ter essa situação e nem essa oportunidade. Ainda bem, né? Porque é um caso muito grave e tem que ter muita coragem pra tomar uma atitude como essa. Gente, essa atitude ela é semelhante ao que a homeopatia faz. A homeopatia não trata os semelhantes com semelhantes. Semelhante com semelhante. Então, nessa hora, a gente faz isso. Se tá quente, eu vou lá e esquento um pouquinho mais. Mas isso foi só um detalhe. Isso foi só um parênteses que eu trouxe aí para essa live de hoje. Então, a live de leiturinha fica por aqui. Semana que vem a gente vai falar sobre síndrome de frio. Que horas são? Nossa! Que horas são? Tô perdida, gente. Tô sem hora aqui. Acho que esse meu relógio aqui tá doido. Quantas horas de live? Alguém pode me falar aí que horas são agora? E com isso, vocês têm mais perguntas? Foi bom? Deixa o seu like pra mim. Deixa a sua opinião pra mim. Ó, curso bom! Esse aqui, Giselde, esse curso aqui é um curso, né, gente? É um curso online, né? A gente tá fazendo a leitura, eu podia cobrar, sabe? Não sei se alguém pagaria, não, mas eu podia cobrar pra estar fazendo essas leituras com vocês. Então, as pessoas têm que aproveitar conhecimento gratuito que a gente oferece na internet, sabe? É isso. Ah, maravilha, gente. 8h30, nossa, meu relógio tá muito errado. 8h30, gente, 1 hora de live. Eu agradeço demais a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima semana. 多谢卡琳妮老师，晚安。晚安 Susan Lee， 谢谢你，谢谢大家。晚安，uma boa noite a todos vocês. Vejo vocês terça-feira aí ó, com mais live no YouTube. Ajudem a divulgar. Clica no aviãozinho, manda para os grupos de vocês, grupos de estudo, convidem as pessoas para as lives, falem, ó, bora lá que o conteúdo é bom e é de graça. Nem sempre que é de graça a pessoa dá valor, né? Se eu começar a cobrar, tenho certeza que isso aqui vai lotar. Você acredita? As pessoas são meio bobas, né? Elas gostam de pagar pelas coisas, não acreditam muito no que é gratuito, né? Não é verdade? Então, um grande beijo para vocês. 再见。